sejam bem-vindos ao nosso 32º Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Primeiramente, vamos agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a Forms. A Forms fez esse podcast para dar voz a você, para incentivar você a vir aqui, a contar a sua história, para incentivar você também com as histórias que são contadas aqui, do quanto o mundo das unhas, do quanto o mundo da beleza, do quanto o mundo do empreendedorismo pode nos levar a lugares que a gente nem imaginou chegar um dia, tá? Se você já segue, compartilha, curte, manda isso daqui para no mínimo 10 pessoas. Se você ainda não segue o nosso canal, já começa a seguir a gente aqui, porque toda semana a gente tem histórias incríveis aqui de superação para te incentivar, para te motivar, para te levar para um próximo nível. Então já envia isso daqui, ó. Clica lá na setinha e envia para pelo menos 10 pessoas, tá? Temos um acordo, eu e você, tá? No mínimo 10 pessoas. A nossa convidada de hoje é uma empreendedora, é uma instrutora de muito sucesso, tem uma vida linda, abençoada, uma pessoa muito especial. Quando ela chega assim, ó, a voz dela já te traz uma leveza, uma tranquilidade, uma pessoa que eu gosto muito de estar perto. É uma honra receber você aqui, Karen Mello. Obrigada. Uma honra de verdade te receber aqui, tá? Um presente. Sei que não foi fácil para você chegar aqui hoje. É mais motivo de agradecer ainda mais forte ainda por você estar aqui, porque eu tenho certeza que existe um propósito em você estar aqui, algo que você vai contar aqui que vai tocar algumas pessoas, umas chavinhas que serão viradas, várias coisas. Eu tenho certeza que isso daqui vai transformar a vida de alguém. Amém. Vamos começar contando um pouquinho para as pessoas quem é a Karen Mello, como ela chegou no mundo das unhas. Eu sei que tem uma história muito bonita aí. Sim. Mas eu quero ouvir de você. Eu tenho 33 anos, né? E há 7 anos atrás eu era confeiteira, né? Eu trabalhava fazendo bolos de doces. E eu morava no Rio ainda. E eu comecei a crescer muito na confeitaria. Uhum. E nisso tudo que foi crescendo, comecei a dar curso, fui... Legal. Abrindo várias turmas, estava assim, bem na minha profissão. Até que então, um dia à noite, indo para casa da minha mãe deixar meu filho, porque eu ia ter que sair muito cedo no outro dia, tivemos um assalto. E aí foi bem traumatizante assim, pro meu filho mais velho, pra gente. E aí a gente decidiu ir embora do Rio, da onde nós morávamos. Uau! E aí nós sempre que tínhamos férias, final do ano, carnaval, a gente sempre ia para Búzios, que era um lugar que a gente gostava. E aí a gente pensou, por que não morar lá? Vamos, né? E fomos na cara e na coragem, fomos pesquisar, e aí conseguimos... Largou todo o negócio para trás. Largamos Olha, para tudo. você ver o que um trauma pode fazer. Você largou Sim. um negócio onde você já estava consolidada, já dava cursos. Isso aí. E nem pensamos 2 vezes. Eu pensei em realmente começar lá esse novo projeto, né? Trabalhar também lá com bolos. E nessa luta toda foram quase 2 anos que nós compramos uma casa lá, quase levamos um golpe. O cara tava vendendo nossa casa para outras pessoas e não terminava a obra. Eu sei que nós, em 2 anos, passamos por isso tudo e decidimos entrar dentro da casa do jeito que tá. Não tinha... casa toda no barro ainda do lado de fora. Nesse tempo, entre a mudança, você continuou na confeitaria 2 no anos. Rio? Sim, 1 ano no Rio e 1 ano Já em Cabo Búzios. Frio. Ah, tá. Uhum. E 1 ano em Cabo Frio, que a gente tentou apertar o cara, acabou que o cara enrolou, mas a gente ainda, financeiramente, todo o dinheiro que a gente tinha de reserva, que era para comprar móveis, a gente acabou gastando tudo, porque com aluguel, com essas coisas, enfim, né, nossa vida virou de cabeça para baixo. E nisso, eu tentando trabalhar com os bolos, só que eu trabalhava com uma linha de chocolate importado, aquela coisa. Então, quando eu cheguei, a pessoa não te conhece, então não valoriza muito, não conhece muito. Então, eu tive um pouco de trabalho. E nisso tudo, eu vendia no Rio ainda bolo de pote, alguns doces que eu conseguia enviar. Aí, nisso tudo, eu tive um problema que foi com as minhas unhas, que eu fazia alongamento. E eu não conseguia achar ninguém para fazer minha unha em Cabo Frio, onde eu estava fazendo. Eu olhava. E aí fui olhar na internet, o perigo da internet. O perigo da internet. É o perigo da internet. Que eu vi uma mulher fazendo unha com sal e Super Bond. Deus é mais.
É o perigo mesmo. Eu tava pensando já um lado bom. Poxa, olhei na internet, me apaixonei pelas unhas. Sal e Super Bonder. Não, Sal e Super Bonder. Porque imagina, eu confeiteira, eu não tinha uma cabine, eu não tinha um gel, eu não tinha talvez uma tip, não sabia nada de unha. Eu vi um vídeo lá, Sal e Super Bonder. Eu tenho Sal e tenho Super Sério? Seríssimo. E aí eu peguei e fazia uma unha. Aí, fácil. Aí fazia uma mão. No mesmo dia quebrava tudo. Porque sal derrete. E Super Bonder, pô. E Super Bonder não tinha... corroer sua unha, né? Tipo, não tinha uma preparação, não tinha nada. Eu só fazia. E aí ele me vendo, ele, Karen, por que você não faz um curso? A sua unha quebra todo dia, Karen. Que eu não sei o quê. Eu, não sei. Aí comecei a pesquisar muito no Instagram. Comecei a pesquisar. Até que eu vi uma unha acrílica. Aí eu vi um vídeo. Era até a Verônica que estava fazendo uma live de um curso dela. Que legal. E eu fiquei simplesmente assim, apaixonada. E eu olhei e falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Porque eu não precisava de cabine. Eu sofria quando eu fazia a minha. Na época era acrigel. Há 15 anos atrás era acrigel. Eu sofria porque queimava tanto. Eu não quero essa dor. E aí eu vi que não ia cabine, eu falei, gente, que maravilha. Aí peguei e falei com meu marido, falei, amor, eu quero fazer isso daqui, quero fazer esse curso. E ele, graças a Deus, tipo assim, sempre foi muito meu incentivador. Ele, então, você vai fazer, procura pra ver como é que faz, não sei o quê. E nisso eu já comecei a entrar nesse mundo, a pesquisar, né? E aí era um domingo que tava dando esse curso, e aí na segunda-feira de manhã eu mandei mensagem. E aí, quem me respondeu, não lembro se foi da sua equipe, que falou que vocês estariam no Rio de Janeiro no outro mês. Caramba. Tipo assim, tinha um mês, menos de um mês, eu acho. Foi o Intensive? Foi o Intensive. Ai, que legal. E aí, eu vi, eu falei, meu Deus, aí vocês mandaram valor. Eu falei, meu Deus, porque a gente tava saindo de uma fase, assim, bem difícil. Sim. A gente ainda tava sem muro na casa, tipo assim, a gente tinha várias coisas. Até hoje ainda estamos em obra, que eu... invento várias outras obras de espaço para... Então, a gente vai deixando um pouquinho a casa, um pouquinho pro lado para poder estruturar o espaço de trabalho. Entendeu? A casa sempre tem obra. Mas é incrível, né? Que quando a casa é própria, a gente tá sempre mexendo em alguma coisa. Aí, quando não tem nada para você mexer agora, por exemplo, não tinha nada para mexer. Eu arrumei uma cachorra, ela come o papel de parede da casa toda. Reinaldo quer morrer, porque a gente vai ter que trocar o papel de parede da casa toda. É doideira. Isso aí. Mas é isso aí. Casa é assim mesmo. E aí, falei com ele, ele falou, não, vamos pegar um empréstimo. Ele sempre teve muita facilidade de pegar empréstimo. Vamos pegar um empréstimo. Eu falei, tá bom. Eu tranquila. Fiz a minha inscrição, não sei o quê, toda feliz. Quando chegou na semana do curso, e o curso era com material, e eu não tinha material nenhum. Então, tipo... que eu ia fazer era do material de lá. E nisso eu peguei e... na semana do curso ele foi pegar um empréstimo. O que aconteceu? Não conseguiu pegar. Só conseguiu pegar, tipo assim, menos da metade do valor. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu quero, que eu vou fazer? E tipo assim, dentro de mim... eu preciso fazer aquele curso, igual hoje tá aqui. Eu precisava vir aqui. Se eu não viesse aqui, ia ser como se algo tivesse dado errado, sabe? Tipo assim, caraca, foi uma oportunidade. Acho que tudo na nossa vida são oportunidades. Então, eu sabia que aquela dali era a minha oportunidade. Você não queria perder. Não queria perder. E aí, eu corri pra minha mãe, pra minha irmã. Falei, cara, olha, tô querendo fazer um curso. Tem como vocês me ajudarem. Tá faltando X. E eu quero muito ir, não sei o que. Aí minha mãe, olha, filha, eu tenho X. Eu vou pegar lá do meu cheque especial e vou te dar. Falei, não, tá ótimo. Porque aí o valor do empréstimo e da minha mãe ia ser o valor do curso. E ainda tinha o material. Aí eu falei assim, não, tá ótimo. Aí peguei e falei com meu esposo, falei, amor, não vou levar material, não vou comprar material. Vou aprender tudo, vou pegar um caderno, vou levar um caderno, vou anotar tudo. E quando tiver dinheiro, a gente vai comprar material e eu vou começar a treinar. E fui pro curso sem material, pronta pra aprender ali a teoria, tudo. Pra filmar o máximo que eu conseguisse. Pra mim começar a treinar depois. Nisso tudo... fui ficar hospedada na casa da minha prima. Eu passei na minha prima
E aí, eu toda empolgada, né, contando do curso. Eu falei, nossa, vou fazer o curso, não sei o quê. Foi uma luta, aí contei do Vavá, no empréstimo, aí falei da minha mãe, não sei o quê. Eu falei, só não consegui o dinheiro do material, mas eu vou fazer, não sei o quê. E depois eu vou comprar. Aí minha tia tava sentada assim, né, tava minha tia, minha avó, minhas primas. Aí minha tia, minha filha, você não vai ficar sem material, não. Eu vou te presentear com material. Ai, que lindo. Aí eu dei até vontade de chorar. E aí eu peguei e falei, mentira, tia. Na hora eu comecei a chorar mesmo, né? Comecei a chorar. Falei, cara, não acredito. Ela, não, Deus tocou no meu coração pra te abençoar. Você vai lá, vai fazer seu curso, você vai aprender, não sei o quê. E aí eu fui pro curso, consegui comprar o material. E aí cheguei lá no curso totalmente perdida com... Tem muitas meninas lá do curso que até hoje eu ainda tenho contato. E graças a Deus, assim, elas me abraçaram muito, porque eu era a única inexperiente real, que eu nunca tinha pego. Nunca tinha pego num produto. Nunca peguei num produto da minha vida. Era só o sal e o Superbond que eu conheci. E aí foi, assim, muito desafiador aquele dia pra mim. Foi muito assustador. Fiquei muito assustada, mas eu tava, assim, com muita sede, sabe? De aprender, de saber como é que era. E aí foi sucesso. Fiz o curso, me cortei toda, porque eu não sabia que tinha que tirar o fio da lixa. Eu, meu Deus do céu, as meninas, não, vem cá, é assim. Eu falei, meu Deus. E aí elas mesmo foram me ajudando em algumas coisas, né? Porque o curso era intensivo, né? Era pra quem já sabia. E eu cheguei lá sem saber. Então, tipo assim, foi o muito... intensivo era um aperfeiçoamento pra quem já trabalhava. Isso aí, tinha 3D. Né? Eu me aventurei em fazer 3D. Que massa! O importante é você se jogar mesmo, aí. tentar. E aí eu tentei tirar tudo que eu podia daquele curso. E aí ficou até que bonzinho. Fiz uma baby boom no primeiro curso. Tá vendo? Gente, é engraçado, né? Quando a pessoa realmente quer, quando ela coloca... Quando não existe plano B. Tá vendo que pra você não existia plano B? Era o plano A e pronto, ele tem que dar certo. Eu vou fazer sem produto. Depois chegou lá... Tinha o produto, eu vou fazer. Tá todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa, eu não sei nada, não tem problema, eu vou fazer. Você não tinha plano B. Às vezes o problema das pessoas é justamente ter o plano B. Se o plano A não der certo, eu vou pro plano B. E aí não se esforça pro A dar certo. Então eu acho que é muito legal quando a gente não tem um plano B, porque aí você coloca toda a sua energia ali no plano A mesmo. Foi isso que você fez. Isso aí. Pós-curso, como que foi isso? Voltou, treinou? Voltei, eu fazia minhas unhas todo santo dia. Meu marido está ali de testemunha. Todo santo dia eu fazia minha unha. Todo santo dia eu tirava e botava. Acho que na segunda semana eu tive dermatite, porque de tanto tirar, botar, tirar. Uhum. Então, e eu cometi também um pequeno erro, assim, sabe? Que é uma das coisas que eu sempre falo para as meninas no curso. Nunca tente treinar com produto suspeito, sem qualidade. Não vale a pena. O que eu fiz? Eu peguei aquele da China lá, sabe? Aquele que não assim, dava liga. Fala assim, eu não vou comprar, não vou gastar o meu bom treinando, porque eu preciso dele para atender cliente. E aí? Isso aí. Foi o que aconteceu. Aí você não aprende a técnica direito e ainda corre o risco de ter uma alergia. Isso aí. Aí tive uma alergia braba, mas mesmo com a alergia tava fazendo. E aí eu era meu portfólio, né? Então, tipo assim, eu fazia minha unha e tirava foto. E fiz o Instagram, né? E meu Instagram, eu fiz do zero. Eu nunca tinha tido Instagram, porque onde eu morava era Facebook. Uhum. Então, tipo assim, todo o meu Facebook era do Rio. Então, eu tava numa região nova, não conhecia ninguém. E aí, eu fui, fiz o Instagram, botei lá, fui seguir alguns lugares, né? De onde eu morava. E fui seguindo o pessoal e ia postando lá. Você começou do zero, uma cidade nova, um trabalho novo, uma rede social nova, tudo novo. Zero, tudo do zero. Coragem. E nisso eu fui treinando, aí eu fazia a unha da minha mãe, fazia a unha das minhas irmãs e fui, né, treinando. E aí quando eu achei, né, que eu demorava no início 6 horas pra fazer uma unha. 6 horas fazendo uma unha. E nisso, quando eu cheguei num prazo de 3 horas, eu falei assim, agora eu já posso atender. 3 horas, né, já não é tanto tempo assim. Isso foi em quanto tempo, mais ou menos? Uns 3 meses. 3 meses. 3 meses, uhum. Treinando assim. 3 meses treinando sem parar.
309. Você treinava só em você ou você treinava na sua mãe? Alguém? Treinava na minha mãe e nas minhas irmãs também. Ah, Na ótimo. minha tia, que eu ia no Rio, fazia a unha dela também, saía de Putz, ia pro Rio, fazia a unha da minha tia, voltava. E aí fui treinando assim. E nisso, treinando, daí eu senti que eu já tava boa pra postar, pra começar a atender. Nisso, fui postando as minhas unhas, né? Ia postando, não sei o quê. Tem uma coisa que eu sempre falo no meu curso, eu falo, gente, vocês têm que mostrar que vocês têm autoridade ali para atender aquele cliente. E vocês têm que fazer uma jogada para o cliente se interessar por você, né? Ter aquela conexão, né? Então, eu botava lá, eu sempre falo pra ela, eu falo, gente, eu chegava lá e falava, olha, gente, eu tenho um horário disponível hoje pra tal hora. Quem quiser, só me chamar e agendar. Ninguém chamava. Ninguém chamava. Mas a estratégia tava ali. Tava ali, me fazendo difícil. E aí, apareceu uma que a minha irmã conseguia indicar, uma que uma outra amiga indicava, e aí eu fui pegando algumas clientes no início, eram 3 horas, eu atendia em casa, não tinha uma mesa, então, tipo assim, demorava mais de 3 horas, com certeza. Teve uma que eu demorei 5 horas. Mas mesmo assim, eu fui continuando, né, E nisso, eu meio que desisti de trabalhar com unha, porque não tava entrando, né, o dinheiro. E aí, fui trabalhar numa loja de biquíni, que era Extra Natal. Foi no mesmo ano, acho que o Intensive foi em julho ou agosto. Aí passou um tempo, eu fui trabalhar nesse local. E fiquei lá, o Extra Natal, foram 4 meses. E aí depois, quando eu saí, eu falei, eu vou voltar pra unha. E aí, com os conhecimentos que eu tive nessa outra loja, que eu fiz amizade com as meninas, eu falei com a menina, falei, poxa, eu trabalho com unha, será que você não conhece mais influencers, algumas pessoas daqui da região, pra mim poder estar oferecendo meu trabalho, pra poder estar divulgando meu trabalho. Olha só. E aí, estrategista é ela. Aí a menina foi e me mandou 4 ou 5 influencers. E mandei mensagem para as 5. De todas, 2 só me respondeu, que me respondeu. Uma não podia, porque já tinha uma parceria, e a outra que morava no Rio. Falou, olha, Karen, eu moro no Rio, e se quebrar alguma unha, alguma coisa, como que eu vou fazer pra consertar, não sei o quê, então, melhor não. Eu falei, ai, poxa, não, tudo bem. E depois de um mês, ela me liga, ela falou, Karen, tô aqui em Cabo Frio, uma unha minha quebrou, tem como você me ajudar? Falei, tem sim, claro, nem pensei, né? Peguei minha malinha, isso tudo eu fazia de ônibus. Andava com uma mala, com material e fui lá atender ela. Cheguei lá, ela pediu pra fazer aquela bubble. Sabe? Aquela bubble que você bota Tava super em as alta bolhas, né? época. Fiz, linda, maravilhosa. Ajeitei a unhazinha dela, ela adorou. Uma fofa. E aí ela, ai, quando vier eu te falo. Aí fez stories, postou, me marcou. Dali já começou a aparecer algumas clientes pra mim. Eu falei, caraca, cara, que legal. Isso é bom, isso dá certo. Isso daí é bom. E aí ela, acho que na mesma semana, na outra semana, me mandou um print de uma menina no Instagram que tava precisando de uma profissional pra trabalhar no espaço dela, lá em Cabo Frio. Aí eu falei, falei com meu marido, falei, o que você acha? Ele, acho legal. Falei, então vou lá conversar com ela. Ela tava abrindo um estúdio novo, ela era de Cachoeira e tava abrindo um estúdio em Cabo Frio. E aí conversamos, super se amamos já ali, super gente boa. E aí eu comecei a trabalhar ali com ela. E aí foi difícil, porque... Ali foi, tipo, super animada, ali foi difícil. Foi difícil. Porque o acrílico, há 6 anos atrás, ainda era muito desconhecido. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo queria fibra, acrigel. E eu só sabia fazer acrílico. Porque eu fui focada no acrílico. E aí, pra convencer aquelas pessoas do acrílico, era difícil. Então, passava muita gente na rua... faz alongamento de fibra. Não, mas eu faço acrílico. O acrílico não vai na cabine. O acrílico não sei o que, fica bonito. Não, obrigada. E aí, as primeiras semanas foi bem difícil. Foi muito difícil. Acho que tinha 1, 2 clientes por mês, assim, tipo assim,
sabe? Aí tinha aquela cliente que não voltava depois, porque no início ainda não eram aquelas unhas perfeitas, né? Lindas, né? Que a gente faz hoje. Passa longe. Faz hoje, isso aí. Mas eram bonitas, tipo assim, dava pra me vender. E eu amava fazer aquela baby color, eu tinha 1 milhão de pó colorido, então era aquelas unhas bem encapsuladas. Você se apaixonou tanto que não passou pela sua cabeça assim, cara, tá todo mundo fazendo fibra, pedindo fibra, por que eu não vou lá e aprendo a fibra? Não, eu tava focada naquilo. Você tava tão apaixonada assim, que você não conseguia ver outra coisa. Não consegui. Eu acho que eu tentei fazer uma fibra uma vez, por minha conta, e eu tive alergia também, porque eu já tive aquela alergia lá, entendeu? Então aí quando eu fui ter contato com... Aí foi aquele desastre. Aí eu, não quero isso não. Então isso não é pra mim não. Já vi que não dava. E aí aconteceu que veio a pandemia. E aí já tinha poucos clientes. Aí na época da pandemia já tinha um pouquinho mais de clientes. E aí veio a pandemia, fechou tudo. Eu acho que naquela época a minha virada de chave foi ali. Eu acho que todo mundo na pandemia se sentiu tão feia dentro de casa, vamos dizer assim, né? Que não podia fazer cabelo, não podia fazer sobrancelha, não podia fazer cílios, não podia fazer unha, não podia... Então, quando voltou da pandemia, a minha agenda lotou. Lotou. Assim, de uma maneira que nunca mais esvaziou. A pandemia você permaneceu ali, firme no salão, sem sair. E aí, quando acabou a pandemia, foi assim. Foi uma virada de chave, assim, maravilhosa. Passei alguns perrengues na pandemia, meu esposo pegou, eu peguei também. Mas depois que acabou a pandemia, que a gente voltou aos atendimentos, todo mundo chegou assim com a agenda cheia. Eu, Carol, as meninas que trabalhavam lá, encheu assim de uma tal forma. E aí, claro, a prática, né, me fez ficar cada vez melhor. E aí, no início eu não sabia fazer cutícula. Eu não cutilava. Porque eu nunca fui... Na época a gente aprendia o que? Alongamento. Empurra a cutícula e tá com alongamento. Depois vieram as brocas e aquela coisa toda, né? Isso aí. E no curso, você tinha ensinado a fazer com a chama e com a cilíndrica. Só que a gente não teve como tirar ela, entendeu? O que levantou, como que tira, entendeu? Aí eu não sabia. E aí tinha uma menina que fazia, só que as clientes acabavam que ficavam muito tempo lá, então queriam esperar. E aí eu senti necessidade também de fazer um curso de cutícula. E aí fui aprender cutícula russa. E aí aí comecei a focar também, foquei naquilo. Também, graças a Deus, consegui ter bons resultados. As clientes foram se apaixonando. E assim, o boca a boca foi crescendo. Eu moro numa cidade pequena, então fui ficando conhecida. E nesse meio tempo foi crescendo de uma tal maneira que o espaço que eu estava não estava dando. Tava pequeno. E aí eu amo a menina que abriu as portas pra mim, né, a Carol. E eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso crescer. E não vai dar pra mim crescer aqui. Até tentamos fazer alguma coisa juntos, mas não rolou. E aí eu fui abrir meu primeiro espaço. Que aí foi um espaço pequenininho, muito fofinho, muito lindo, do jeitinho que eu queria. E aí ele foi sucesso também. E dali pra cá foi só crescendo mesmo. Foi só... já tive uma outra loja depois dessa. E hoje eu acabei... Tem 3 meses que inaugurei minha nova loja, que é a Yu. Também tá linda, maravilhosa. Com serviços maravilhosos. Temos serviços de spa... Tem mão, alongamento. Hoje você tá com uma equipe? Tô com uma equipe. Que legal. Quantas pessoas? Então, no momento, é eu e mais 2. Lógico, já é uma equipe. Isso aí. A partir de mês que vem vai ter mais uma, se Deus quiser. E tem quanto tempo você tá no espaço novo? Tem 2, 3 meses, eu acho. Foi fevereiro que eu abri lá. A estratégia para influencers, depois você tentou novamente, ou o que a influencer trouxe para você foi aquilo mesmo porque a influencer trouxe para você a Carol, né? Isso aí, o que acontece? A influencer, ela é minha melhor amiga hoje. Sério? Entendeu? Ela, tipo assim, ela é aquela pessoa que super me incentiva. Tive vários problemas pra estar aqui hoje, ela tentando me ajudar. Ela, ai, amiga, faz isso. Ai, amiga, faz isso. Não, se quiser, eu te empresto isso. Ai, amiga. Então, tipo assim, dessa minha jornada, eu fiz grandes amigas, sabe? Tipo assim,
o que Cabo Frio me trouxe foram grandes amigas que eu tenho, sou muito grata por cada uma delas. E no Espaço Novo, como eu tô há pouco tempo, eu fiz a Formaster com a intenção já do próximo passo, que seria o Espaço Novo. E peguei muito de tudo que eu aprendi ali na Formaster. Coloquei treinamento de equipe, padronização. Tem algumas coisas ainda, né, que eu ainda preciso mais na próxima Formaster, se Deus quiser. Eu vou. Formaster é viciante, né? Nossa, você vai uma vez quer ir de novo. Isso aí. E aí, eu tô colocando tudo em prática, sim, que eu aprendi na Formaster. E é muita coisa, né? Tipo assim, empreender é muito difícil, né? Eu falo que empreender é desafiador. Quem acha que vai empreender para ter mais tempo em casa, não é isso. Não é. Eu falei no podcast anterior. Se você acha que empreender é trabalhar das 8 às 18, folgar no final de semana e viajar 2 vezes no ano, esquece, porque não é nada disso. Não é. É muita responsabilidade. Você tem outras famílias ali que dependem do seu trabalho. Então, você não pode pecar e você não pode desistir. Então, é muito desafiador, assim, a cada manhã que a gente acorda assim, com aquela energia de pagar boletos, né? A gente acorda assim, meu Deus, o que eu tenho que pagar hoje? Meu Deus, quando sobra um dinheirinho, o que a gente tem que pagar aqui? Karen, mas eu vejo que você leva isso com muita leveza, né? Tudo para você, todo problema para você tem uma solução. Com certeza. Eu sinto em você uma leveza muito grande. Inclusive, antes de começar o podcast, o marido dela contou vários perrengues que ela passou e ela não contou nenhum ainda. Porque ela vê sempre o lado positivo do negócio. Não, com certeza. Mas conta pra gente quantos nãos, como foi receber os nãos, porta na cara, que essa parte você não contou. Então, eu acho que tudo faz parte do processo, né? Então, eu acho que pra gente, como tá na Bíblia, beber uma água limpa, a gente tem que cavar o poço. E eu cavei o poço. Muito bom, muito bom. Repete. Pra beber água limpa, a gente tem que cavar o poço. Então, eu cavei o poço. E tudo isso, ele lembra muito melhor do que eu, porque eu... Apaga. Sabe? A gente é muito tipo parecida. assim, Eu apago as coisas. eu não consigo me agarrar àquilo. Eu tive problemas pra estar aqui hoje, desisti na sexta. Na segunda-feira, a fumaça de esperança que teve, eu falei, eu vou. Peguei ela de volta. Peguei. Então, no início, a gente realmente leva muitos nãos. Não levo nenhum não com chateação, mas realmente, no início eu não era boa, 100%. Entendeu? Malu maravilhosa, acreditou em mim desde o início lá e até hoje ela é minha cliente fidelíssima, que me elogia, me incentiva. E já levei calote, já passei por muita coisa. Pra me enumerar aqui. Porta fechada mesmo. Tipo, o cliente marcou, você chegou lá e não abriu a porta. Isso aí. De cliente no final, não tenho dinheiro, não sei o que, vou fazer seu Pix depois, Mas olha só, sabe o que me chama a atenção aqui? Não só a leveza, como você lida com os problemas, o otimismo, mas olha só como você não se coloca no papel de vítima e puxa a responsabilidade para você. Presta atenção no que ela acabou de falar. No começo, a gente leva muito não mesmo, porque a gente não é tão boa. Então, às vezes, você tá aí chorando e reclamando o seu não, os vários nãos que você tá levando, mas você não tá focado em melhorar. Você viu o que ela falou? Que ela levou vários nãos, mas ela levou vários nãos porque ela ainda não entregava o que ela entrega hoje. Então, ao invés de focar no problema, no não, em choramingar, em reclamar, é mais fácil você focar em melhorar o que está te faltando. Se está te faltando cliente, provavelmente melhore seu marketing, melhore seu posicionamento. Se está te faltando cliente por causa da técnica, então vai melhorar suas unhas. Entendeu? E eu acho isso muito legal, porque tem muita gente que, eu levei muito não, foi difícil, eu quis desistir. Não, você sabe por que você levou um não. Não foi à toa. Foi porque você estava num processo de melhorar o que você estava fazendo. Então, tipo, não foi, o mundo me disse não. Não é isso, gente. Não é o mundo que te diz não. É o que te traz o não é até onde você foi. Então, você tinha essa consciência de que se você melhorasse, os nãos iam diminuir. A gente vai receber não pro resto da nossa vida. Só que, assim, quanto mais conhecimento, mais autoridade, menos nãos. Isso aí. Né? E muito eu tinha muito isso de querer melhorar, porque eu sabia que não era bom. Então,
fui procurar mais cursos, fui me especializando mais, não parei no primeiro curso, fiz outros cursos com vocês, tive o prazer de fazer curso com a Madina. Que incrível, Incrível, né? maravilhosa. Fiz a Formaster. Então, a gente buscar sempre conhecimento de tudo que a gente tem, né? Pode faltar tudo, mas se você tem conhecimento, se eu tiver um acrílico, um monômer, um molde, e até esses dias, ontem eu estava conversando com uma cliente, anteontem, que a filha dela, eu atendo mãe e filha, e a filha dela me mandou um vídeo, um meme de uma manicure no meio do mato, com a cabine, fazendo a unha, e a cliente lá entrando no mato para fazer a unha. E ela falou, cara, onde você for, nós vamos. Você pode fazer pode dentro do mato, que a gente vai estar lá com você. Legal. E de tantos nãos que eu levei, hoje eu tenho que dizer não, porque a minha agenda tá cheia. Estou procurando outros profissionais para estar lá comigo, também com alongamento, porque eu não tenho mais horário. Então, tipo assim, quanto mais eu busquei, sabe, crescer, por mais que eu busquei ter conhecimento, por mais que eu tentei dar um serviço de excelência, porque o nome do meu espaço hoje é You. E é sobre isso, são sobre elas, são sobre as clientes. Então, eu não faço nada pensando, nossa, eu quero eu acho que vou comprar uma casa nova, eu quero um carro novo. Eu quero... Não, é sempre em dar o melhor para minha cliente. Hoje, lá no meu espaço, as cadeiras das manicures são todas de massagem. Então, as clientes vão fazer um pé e mão lá na cadeira de massagem, lindas e maravilhosas. Então, eu tento trazer para elas uma experiência perfeita, um momento ali único. Anteontem, com uma cliente que eu estava atendendo, eu acho que nos 5 primeiros minutos de atendimento, ela começou a chorar. Foi só eu falar assim, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. Aí ela, tá muito difícil. Começou a chorar. Chorar. E eu ali quase chorando. Eu falei, meu Deus. E ela desabafando comigo. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como que eu sou importante pra elas? Eu não sou só uma manicure. Eu não sou só ali pra fazer a unha. Elas confiam em mim. Elas confiam. Nós somos psicólogas, somos ali tudo pra elas. Amigas, terapeutas, a gente aconselha, a gente fica com raiva dos maridos, aí depois elas ficam boas com o marido, a gente tem que engolir os maridos delas, entendeu? E a gente é assim. Então, a nossa profissão é uma profissão incrível, maravilhosa, e que eu sou apaixonada, entendeu? Eu acho que a gente pegar na mão da cliente, a gente transmite a nossa energia. E quando a gente transmite quem a gente é de verdade, a cliente percebe. E aí tem aquela conexão, sabe? De tanto da cliente com a gente e a gente com a cliente. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E hoje, o meu maior objetivo é também fazer outras pessoas se apaixonarem por essa profissão. Eu quero ensinar tudo que eu ensinei. Em todos os meus cursos, eu conto um pedacinho da minha história para elas verem para não desistir, que no início é difícil. Para mim chegar onde eu tô hoje, foi um processo, né? Foi uma caminhada. Acabei de ter uma ideia aqui bem legal, tá? Todo mundo que se inscrever no curso, você manda o link do podcast. Vai deixar. Porque não vai ter ninguém reclamando no seu curso. É difícil. Não, já aprendi, Isso já aí. aprendi com ela que não é reclamação. Se eu tô recebendo não, é porque não tá bom. Então, assim, já manda para todas as futuras alunas o link do podcast para elas assistirem antes de chegar lá. Cara, é muito nítido o amor que você sente pela sua profissão. Mas olha só, agora é hora de montar uma equipe grande, porque essa agenda lotada sem ter... Tem cliente, você tá falando, não, é um dinheiro que tá na mesa. Pô, o dinheiro tá na mesa, você tá jogando ele fora. Isso né? aí. Então, a gente precisa dessa equipe, precisa trazer gente. Cara, treina alguém do zero. Você é muito boa, você é muito foda no que você faz. Treina alguém do zero, pega alguém ali, ó, que tá precisando de uma profissão, uma menina nova que quer ter um dinheirinho e tal. Elas começam assim, comprando uma roupinha, de repente elas se apaixonam por aquela independência e começam e dão muito valor naquilo futuramente. E se não der certo com essa, tenta outra, mas você precisa agora focar em montar uma equipe para pregar esse dinheiro que tá lá, porque ele é seu. Isso aí. O cliente não pode levar, não. Elas têm que serem atendidas. O You é para você. Então, elas têm que chegar lá e ser atendidas. Inclusive, já fiquei curiosa para ir lá. Viagem para Cabo Frio. Gente, ó, vocês que forem em Cabo Frio, se você não for conhecer o You, porque eu já fiquei super curiosa para conhecer. E lotar esse lugar aí de gente atendendo, tá? Para essas meninas não receberem não. Isso aí. E ensinar.
porque você não só ensina a sua profissão, você não ensina só a fazer unha, você ensina as pessoas a levarem as coisas com mais leveza. Eu tô aqui com você há meia hora, não sei nem se tem já meia hora, e é nítido pra mim como as coisas são leves pra vocês. Nem parece que você tem problema, nem parece que foi desafiador, nem parece que foi difícil chegar aqui, sabe? É tudo muito, muito, muito tranquila. Nem parece que você enfrentou desafio financeiro. Nesse meio tempo, né, desses anos todos, né, eu tive, assim, muito, muito desafio. Eu olhei ali pra ele, ele botou ali agora uma frase pra mim. E Deus, ele foi, assim, muito perfeito. Deus, ele é perfeito em tudo, que em cada não, em cada coisa ruim que acontece com a gente tem um propósito. E acontece... tem muitas coisas, né? Ele lembrou de eu trabalhando com 10 dias de grávida de Sara. Sim. O que aconteceu? Eu tava com o meu espaço, eu tinha saído do primeiro espaço que eu estava, né, com Carol, e fui pro meu espaço. Nisso eu engravidei. Não era pra me engravidar. Não tava nos nossos planos, né, amor? A gente já tinha desistido de ter filhos. Eu tenho 2, né, e com ele eu tenho 1, que é o Theo. Então, a gente já tinha desistido e o meu sonho era ter uma menina. Era o meu maior sonho da vida. E o maior sonho da vida dele era ser pai de menina. E nisso eu engravidei. Assim, eu descobri que eu tava com problema no útero. E aí a médica trocou o remédio e o outro remédio era muito ruim. Eu tava malhando muito na academia, tava tomando suplementos, não sei o quê. Falei, e anticoncepcional atrapalha. Eu falei, eu quero ficar gostosa. Que é anticoncepcional? E aí a gente dava o nosso jeito lá pra não engravidar. E teve uma falha que eu tomei, né, pra não engravidar, tomei lá a pílula. Só que veio. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Acabei de abrir um espaço novo. Grávida. E aí ele ficou radiante, porque ele tinha recebido uma profecia na subida de um monte há 12 anos, agora 14 anos atrás, né? Que uma mulher falou que ele ia realizar o desejo do coração dele e Deus ia curar um ventre pra tá concebendo o sonho dele. Uau. E naquela época eu tinha descoberto a adenomiose e não tem cura. Ou tira o útero, ou você faz tratamento pro resto da vida. E aí eu engravidei. Eu falei, cara, como eu consegui engravidar? Meu Deus do céu. Engravidei, foi uma gravidez linda. Sarinha veio, linda e maravilhosa. Hoje ela tem 2 aninhos. E aí, é o que a gente tava falando sobre a paixão, né, de trabalhar. Eu pago meu MEI, tudo de bonitinho, sempre, né, regularizei essa parte. E aí, quando eu parei de trabalhar, tinha uma pessoa lá me ajudando no estúdio, uma outra colaboradora, e eu tinha o dinheiro para pagar minhas contas, meus aluguéis, tudo. E ia ter o meu dinheiro do MEI lá que eu ia receber. Cara, eu juro, acho que com 7 dias em casa, eu tive parto normal. Eu não aguentava ficar em casa. Eu falei, meu Deus do céu, amor. Aí eu peguei e chamei ele pra conversar. Eu falei, amor, eu acho que eu vou voltar a atender. Ele, você é maluca? Tem nem 10 dias que você pariu, que eu não sei o quê. E minha filha, ela dormiu o dia inteiro. Sabe o que é o dia inteiro? De você ter que acordar. Não, só daquele tanto. Tinha que acordar pra mamar. Eu tinha que acordar pra mamar. Eu tinha que acordar pra ver ela acordada. Tipo assim, era o dia inteiro. A menina era muito boazinha. Eu falei, amor, ela dorme o dia inteiro. Você vai comigo pro trabalho. Fica com ela na recepção. Eu trabalho de 1 às 5. Você fica lá. Quando ela acordar, eu dou peito. Termino lá e a gente vai embora. 10 anos. 10 dias. 10 dias, 10 dias. anos. 10 dias. E aí ele foi. Topou a minha, que ele sempre topa, né? Aí ele, é dinheiro? Eu falei, não é dinheiro, amor. O que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada. Um monte de cliente pra atender. E eu em casa sem fazer nada. Que eu não podia pegar uma vassoura, não podia fazer uma comida, não podia fazer nada. Eu não tô fazendo nada. Eu tenho uma recém-nascida aqui, não tô fazendo nada. Não, literalmente eu não fazia nada. Ele dava banho. Assim, eu só dava os peitos ali e a menina dormiu o dia inteiro. E aí ele foi, ótimo, ficou na recepção comigo. Acrílico. 3 dias. Não, mas eu trabalhava numa sala. Aí fechado. tinha a recepção que era separada. E aí ele foi comigo. Aí no 3º dia ele falou, amor, não vou mais com você. A Sara não acordava de jeito nenhum. Não acordava pra mamar. Não acordava. Todo mundo ia lá ver ela.
E aí ele pegou, ele amor, vai você e volta de Uber. Deixa ela aqui comigo. E aí eu voltei com 10 dias, horário reduzido, lógico, né? E aí voltei com 10 dias. E aí teve outro caso também que eu tive apêndice. 4 meses depois tive apêndice. 4 meses depois de parida. Imagina, as coisas voltando pro lugar, ter que fazer uma cirurgia. Outra cirurgia. Aí essa foi bem difícil. Quase morri mesmo, glória a Deus que eu tô aqui viva hoje, que estourou. Foram quase 2 dias pra descobrir o negócio estourado de mim. Então, fiquei internada acho que uns 8 dias, porque ainda tinha risco de fazer uma nova cirurgia. Nossa. Foi assim, muito... E a Sara pequenininha. E Sara pequititinha. Aí saí, aí voltei a trabalhar acho que com 20 e poucos dias, 30 dias eu já voltei a atender. E é aquela coisa, eu não sei se é um vício. Tem viciados por unha. Eu acho que você pode fazer um quadro centro desse, tá? Eu acho que pode. Porque, cara, a gente não consegue ficar em casa. Tem algumas clientes minhas que ganham um bebê e falam assim, eu vou parar. Eu falo, gente, vocês não conseguem. Eu, quando fui com bolo também, quando comecei a trabalhar com bolo, o Theozinho tinha alguns meses, né? E eu trabalhava no varejo, eu trabalhava com roupa. Então, varejo de atacado. E eu trabalhei desde os 18 anos com isso. Sem parar. Sem parar ainda. Só tinha domingo. Aí quando eu ganhei o Theo, eu já estava casada, eu falei assim, não, agora eu não quero mais trabalhar. Vou cuidar do meu filho, não sei o quê. Não consegue. E aí já inventei o bolo para fazer. O bolo virou uma profissão. E aí virou uma profissão. E aí é aquilo, quando você ama o que você faz, não se torna um trabalho, né? Se torna um prazer. Então, é aqueles memes que tem lá, nossa, meu trabalho tá me matando, tá você lá gargalhando com a cliente, tá lá, sabe? É assim, a nossa profissão, graças a Deus, nos dá muitas oportunidades, né? Nos abre muitas portas de fazer conexão com outras pessoas. E isso é maravilhoso, eu sou apaixonada. Eu tava lembrando aqui de um podcast antes que a gente gravou também, falando o seguinte, ela tava falando que sempre quando dá final de ano, porque final de ano a agenda da gente é lotada, né? Sempre quando dá final de ano ela tem muita saudade e volta pra correr a fazer unha. Aí eu me toquei. Tipo, eu não tinha me tocado isso, mas já tem mais ou menos... tem 3 anos que eu parei de dar curso de unha. 2, mas no último, assim, já não atendia mais, né? Mas olha pra você ver como a gente ainda fica, o subconsciente da gente fica todo final de ano, quando dá ali, próximo do dia 20, me dá uma gana de fazer unha. Aí eu chamo não sei quem pra fazer a unha, eu pego modelo, todo final de ano. Mas é muito engraçado, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, e direto, eu levo esse produto pra casa, faço a unha da minha mãe, ou então, do nada, eu falo, gente, eu preciso fazer uma unha, me dar uma unha aí, gente, me dá uma mão. E, tipo, eu quero fazer, matar a saudade. É muito gostoso fazer o que a gente gosta. Muito gostoso. E isso também a cliente percebe, né? Quando não é um fardo, quando não é algo forçado, não é... Eu tive muito essa facilidade de criar conexões por conta disso. Eu sempre fui eu, né? As clientes... Esse sábado agora a cliente estava me zoando. Que eu sempre tenho uma história, sempre conheço alguém, né, que passou por isso. Aí, meu Deus, lá vem a Karen sempre conhece alguém. Eu já virei assim, tudo que elas precisam. Karen, eu preciso disso, me indica. Eu conheço alguém. E o legal é que a gente se torna uma pessoa de confiança também, porque o que eu indico para elas é melhor. Então, elas me veem como uma pessoa melhor, então elas acham que eu vou ter autoridade para indicar elas para algo que vai ser bom. Então, isso também eu adoro, acho muito legal, assim, e sempre boto elas em boa, até para vender casa. Mas olha só, a gente trabalha com pessoas. Todo mundo que chega conta a sua profissão. E são várias clientes que você tem. Então, é impossível você não ter alguém para indicar. Porque você conhece muita gente, né? Eu tenho uma das minhas instrutoras também, você deve conhecer, a Suelen Menegus. Ela tem um espaço em Balneário e, tipo, ela atende muita cliente famosa. Tem gente que desce de helicóptero lá, só faz a unha e vai embora. Nossa. Então, tudo que ela precisa. A gente tá... Vamos participar de uma feira juntas. Eu conheço não sei quem que conhece não sei quem que monta o stand. Eu conheço não sei quem que faz isso assim. A parte da iluminação eu conheço não sei quem. Então, tipo, conhece todo mundo. Sim. Por quê? Se trabalhar com pessoas é isso. Imagina, todos os dias você atende uma mulher, a maioria delas são casadas, aí ela tem a profissão, o marido também tem, ela conta dele, conta dela, e aí a gente vira um classificados para elas. Nunca vi. Muito legal.
Você sempre fala que tudo começa com um passo de coragem, né? Sim. E realmente é seu. Você vai lá e faz. Olha só, você largou tudo lá no Rio e foi embora. Poxa, tem uma profissão aqui consolidada e tudo vai embora e tá tudo bem. E aí, dá problema na obra? Não tem problema, a gente mora de aluguel lá e vai. De onde vem toda essa coragem? Ai, de Deus, né? Tentar explicar é de Deus. Ai, Deus, vou chorar aqui, Jesus. Pode chorar. Eu Pode acho chorar, pode que falar. quando a gente tem um motivo para lutar, né? No início foi muito o meu filho mais velho, né? Que eu fui mãe solteira. Então, tem quantos anos hoje? Não, o Thiago tá com 16. Então, tipo... Você parece uma menina com um menino de 16. Ele é enorme, maior do que eu. E nisso eu tive que me virar o pai dele dava... Vou nem falar aqui, que é tão ridículo, né? É uma pensão que não dava pra comprar um leite. E eu precisei ir pra rua. E eu tenho uma lembrança de eu sentada num colchão no chão com meu filho. E aí, eu passando por uma dificuldade, falei assim, filho, mamãe vai lutar muito pra te dar o melhor. Vou lutar muito, muito, muito. E esses dias eu tava lembrando disso. Falei, meu Deus, cara, o dia que eu tava lá no Riachuelo, sentado num colchão no chão. E eu falei assim, meu filho, desistir não era opção, sabe? Desistir. Se for pra mim ter que fazer unha na rua, vamos pra rua fazer unha. Se for pra mim trabalhar pra alguém, eu vou trabalhar pra alguém. Se for... Então, tipo assim, desistir não tem que ser opção. Você tem que fazer... Tem que fazer dar certo até dar certo. É claro pra você, é muito claro pra você o que é desistir. Desistir não te leva a nada. Isso aí. Desistir não tem que ser opção na nossa vida, porque não leva a gente a nada, né? Se eu tivesse desistido lá atrás da minha primeira cliente, se eu tivesse desistido porque eu não tinha material, imagina. Você não ia no curso. Quantas pessoas? Vou te falar a real. Porque, tipo, já ministrei várias turmas. Quantas pessoas têm dinheiro para pagar o curso, paga o curso e fala, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para comprar o produto, eu vou aprender e vou fazer o quê? Eu falo, vem, eu te empresto meus produtos, você usa, depois você vai dar um jeito. Ah, não, eu não vou ter produto para sair, não vou ter dinheiro para comprar produto, para que eu vou fazer? Isso aí. É o primeiro obstáculo, a pessoa já desiste. Isso aí. Então, se eu tivesse desistido lá, nada disso teria acontecido. Eu não estaria aqui hoje conversando com você, maravilhosa, que deu... Quero te agradecer também por essa oportunidade de estar aqui. Eu tô, assim, muito, muito feliz. Eu tô, assim, muito feliz de contar minha história, porque eu passo por isso muitas vezes, né? Eu abri uma turma agora de curso. E aí vem várias meninas, né, contando, ai, mas isso, ai, mas aquilo. E aí eu fico, gente, não, você vai aprender, você vai... Isso é uma profissão, você tem que entender isso como uma profissão, você tem que treinar. As meninas na hora do curso, eu sempre conto minha história. Não desiste, treina, tira, bota todo dia em você, faz em você, não tem... Eu já fiz a unha do meu marido, coloquei alongamento no meu marido. Então, a gente realmente se dedicar. Se você se dedicar, tiver amor pelo que você faz, Deus, ele abençoa. Como ele tem me abençoado até aqui. Tudo assim, em tudo eu vejo a mão de Deus. Uma coisa, olha, eu quebrei o pé, né? Tinha 2 semanas que eu tinha aberto a loja nova. Então, imagina. 2 semanas que eu abri a loja nova, né? Que eu tava ali, né? Pra me mostrar linda, maravilhosa pra todo mundo. Quebrei o pé dentro da loja. E aí... Pegou aí todo mundo, meu Deus, toda vez que acontece alguma coisa com você, algum acontecimento, acontece uma coisa com você, da outra vez foi apêndice, agora é o pé. Eu falei, gente, graças a Deus eu tenho um pé pra quebrar, pelo amor de Deus. Poderia, graças a Deus foi o pé, imagina se fosse 2 pés. Muito bom. Imagina, quase uma pessoa quebrou 2 pés e teve que ficar de cadeira de rodas. Graças a Deus foi um pé, graças a Deus... Não foi a mão. Não foi a mão, graças a Deus, em tudo. Se eu caísse de lá e batesse a cabeça, graças a Deus foi só o meu pé. E eu consegui uma coisa, um feito tão maravilhoso, que eu falei, gente, em
em tudo você dá graça. Eu tive que reduzir os meus horários de atendimento, porque o meu médico não quis liberar eu voltar a atender. Eu quebrei um osso muito complicadinho. E ele falou assim, esse osso, ele é muito difícil de calcificar, então você vai ter que fazer repouso. Aí imagina, como que eu faço repouso? 2 semanas da loja aberta. Aí ele, você quer que eu faça um atestado? Eu falei, eu sou autônoma, doutor, não dá. Aí ele, não. Preciso de atestado. Aí eu falei, eu preciso atender, não tem como. Eu vou atender. Aí ele, meu Deus. Então, já que você não vai me obedecer, arruma a muleta, não bota os pés no chão e você vai botar uma cadeira pra você levantar o seu pé. E não trabalha o dia inteiro porque teu pé vai inchar. Falei, tá bom, vou trabalhar só de manhã. Aí comecei a fazer minha agenda só no horário da manhã. Eu atendo as clientes de 2 em 2 horas. Uhum. Então, ali pra mim ter um tempo de tomar um café, um tempo de comer, um tempo, né? E o que eu fiz? Botei cliente de 1 em 1 hora. Então, as clientes que eu fazia de 1 às 17, eu tava fazendo de 9 a 1. Você continua atendendo o mesmo tanto, só que você diminuiu as pausas. Eu fazia manutenção ou colocação, cutilava e pintava em 1 hora. Ou seja, você reduziu o seu tempo na obrigação. É isso aqui que eu tenho, é com isso aqui que eu vou lidar e pronto. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, olha só, eu consegui fazer... E todas lindas, maravilhosas, impecáveis. Eu falei, agora, gente... olha o pensamento. Opa, aquelas clientes que eu falei não, agora eu já consigo atender elas na hora que eu tirar esse negócio do meu pé. Hoje, de verdade, eu faço umas loucuras assim. Boto cliente de 1 em 1 hora. Só que, é claro, eu não converso, né? A gente lá conversa, ri, brinca, não sei o que, não sei o que. Então, pra mim fazer em 1 hora, eu tenho que ficar mais séria. É focada ali, é só focada. unha. Então... Eu voltei pro horário de 2, em 3 semanas eu já estava atendendo meu horário normal, atendendo mais clientes, atendendo 7, 8 clientes por dia. E eu tava pensando isso, eu falei, gente, uma dificuldade me fez aprimorar o que eu já fazia. O que eu fazia perfeitamente 1h30, 1h40, agora eu faço em 1 hora perfeitamente. Então, a gente sempre tem que tirar coisas boas, né, de cada problema, a gente enxergar como... talvez algo para fazer a gente alavancar e dar um outro rumo, um novo passo. Cara, incrível. Ó, agora conversando aqui com você, me veio algo bem forte na minha cabeça que nem tem nada a ver com podcast, mas eu já tô aqui, eu vou falar mesmo, não tem jeito. É o seguinte, a sua história, a forma como você vê a vida é extremamente necessária. Extremamente necessária. Então agora eu queria te dar uma dica. Porque conselho não, mas uma dica. Além de se especializar e montar suas turmas, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você começasse a olhar para o lado de palestras. Olha um pouquinho para esse lado. Porque, assim, as pessoas precisam hoje, muita gente doente emocionalmente, muita gente doente mentalmente, e as pessoas precisam de mais pessoas como você, que leva as coisas com leveza, que vê facilidade em resolver tudo, que consegue enxergar uma solução no problema, porque infelizmente nós estamos vivendo uma geração que as pessoas só focam no problema, são poucas pessoas que veem oportunidades, e você não, você pegou o problema e você já consegue ver a oportunidade, outra aqui, melhorei meu tempo, melhorei isso e tal, então dá uma olhadinha com carinho para esse lado, tá? De que eu te indico? Faz um slide contando a sua história, uma palestra, e começa a se oferecer mesmo para alguns eventos, sabe? Olha, eu sou isso e tal, eu conquistei isso, eu gostaria de contar essa história no seu evento. Imagina, lá na Formaster, o tanto de meninas que tem, que montam workshops, que montam... Você não precisa fazer unha, você não precisa nada. Vai lá, em 40 minutinhos, 1 hora, conta um pouquinho da sua história. Eu te garanto que você vai reacender muitas mulheres, até mais do que demonstrando uma técnica de unha. Se eu puder te dar uma dica, peguei a dica para mim já. É essa, muito forte mesmo, de verdade, de coração. É muito gostoso conversar com você e ver como você leva a vida e os problemas. Estou impactada com a nossa conversa. O que você espera compartilhar e aprender durante a sua participação aqui, no Formcast? Olha,
Difícil essa, hein? Eu vim O assim... que você tirou daqui? O que você tira daqui? Que a gente sempre tem motivos pra seguir pra frente. Pra gente... Que muitas das vezes a gente esquece, né? Da onde a gente veio, como foi o início. A gente tá num momento bom e a gente acaba se esquecendo, né? De toda aquela trajetória. E trazer à memória um passado que nos fez ser forte pra ser quem nós somos hoje é maravilhoso. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Sou muito grata a Deus, sou muito grata à minha família, muito grata a você. E daqui eu quero levar um sentimento de que eu consegui. Por hoje, consegui. E a cada dia eu quero conquistar mais, não pro meu ego, não pro meu prazer próprio, mas saber que o meu objetivo e tudo aquilo que eu tenho me proposto a fazer, eu tô fazendo da melhor forma. Tem uma frase que eu amo e que esse mês está martelando tanto na minha cabeça. E várias pessoas conversaram sobre isso comigo. E é uma coisa, é um dos versículos que eu acho incrível, né? Que tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então, hoje eu vim aqui contar a minha história, compartilhar o que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu superei. E tudo que eu fiz foi pensando em fazer o melhor. E a recompensa vem. Então, Com toda certeza. Quando a gente coloca o nosso coração, a gente tem fé, acredita em Deus, as coisas acontecem. E Fluem. E daqui eu vou sair com essa sensação de gratidão a Deus por ter chegado até aqui. Aqui é muito além do que eu imaginei. Né? A Karen de 5, 6 anos atrás, nunca imaginou que ia estar aqui na frente da Michelle. Convidada para participar de um podcast. Deus, olha só. Sério, para pensar lá atrás, a Karen, que não tinha dinheiro para comprar material. E você imagina que a Michelle, lá do Intensive, um dia imaginou ter um podcast e convidar as alunas dela, as mentoradas dela, a instrutora dela tá para estar aqui com ela? Verdade. Nunca. Verdade. E nem é um passado tão distante assim. É verdade. É que a vida da gente, quando a gente realmente coloca energia e foca em Deus e coloca energia para fazer acontecer, ela leva a gente a lugares que a gente nem sequer sonhou. Eu falo sempre. Hoje eu realizo sonhos que eu nem sequer sonhei. Isso aí. E é sobre isso, cara. Eu quero que você... e esse sonho aqui de abrir uma própria escola? Meu Como que Deus! você falou disso? E esse sonho aqui? Eu já ia pro finalmente, dei uma olhada aqui e falei, opa, peraí. E esse sonho de abrir uma escola? E o que acontece, né? Essas últimas semanas, esses últimos meses, né, com espaço novo, eu abri uma turma agora para esse mês. Vai ser dia 22 e 23. E eu comecei a pensar na minha história. Que lá atrás, eu fui fazer o meu curso, eu treinei muito em mim, eu fazia muito, né? Era eu, minha família, e eu ainda tinha muitas dúvidas, né? Porque, tipo assim, foi um curso. Uhum. Então, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muita coisa que melhorar. E eu tive um pouco de dificuldade, né? Nesse caminho. E aí eu falei, cara, por que não abrir uma escola de unha? Onde as meninas vão poder ter modelos, onde as meninas vão estar ali toda semana comigo, toda semana vai chegar com uma dúvida. Olha, aconteceu isso aqui, como que a gente faz com isso? Porque é no dia a dia que a gente acaba vendo realmente como é que funciona, né? Não é só aquele passo a passo. Então, eu falei, cara, eu vou abrir uma escola. E já tá nos meus planos, já estou mexendo os pauzinhos para fazer essa escola de unhas. Ainda estou montando todo o cronograma, tudo. E vou te convidar para nossa primeira... Quando eu abrir, para você estar lá, para dar também falar com as meninas, Vai ter só uma condição.
Eu quero ir lá na massagem da Yu. Lógico. Quero nem saber, quero fazer um spa nos pés lá bem gostoso. Com certeza, todo mundo está convidado para ir lá, sentar lá na cadeirinha. E esse é o meu propósito agora no momento, ajudar outras meninas que tenham esse sonho e que precisam dessa ajuda, né? De ter alguém para pegar na mão delas. E eu quero fazer isso mais intensamente, né? Porque às vezes 2 dias ainda não é o suficiente. Um programa mesmo, né? Tipo assim, e tem muito isso fora do Brasil, na Rússia, no México, o Isaac. O Isaac tem escola. Para você se formar num básico com o Isaac, são meses. Porque você vai ali não sei quantas vezes por mês. Hoje você aprende só isso, amanhã você aprende só aquilo, sabe? A gente aqui no Brasil, a gente funciona muito tudo assim, ó. Todo mundo quer as coisas tudo para ontem. E para algumas pessoas dá super certo, para outras é mais desafiador. Outras não conseguem, acabam desistindo. Então, eu acho que ter essa escola com essa opção vai trazer muita tranquilidade para quem realmente precisa desse acompanhamento. Você vai sentir na escola, e você já sente isso hoje, que tem alunas que já saem dali prontas. Sim. Porque elas pegaram muito rápido, porque elas já, sabe, e tem gente que te chama muito, tira muita dúvida, já tem outras que fica sem graça de te chamar e acaba guardando a dúvida para si. Então, assim, acho que a escola vai resolver muitos problemas, mas muitos mesmo. E eu já até conversei com algumas meninas de outros estados que usam outras técnicas também para ensinar lá. Ótimo. Então, ter outros profissionais também, de ir para lá, ensinar técnica. Eu tenho uma outra instrutora também, de Curitiba, que é a Débora Ellen, que também sonha com a escola. Então, às vezes, vocês duas trocarem ideias, com certeza. Uma traz algo de novo para outra. Acho que vai ser legal. Bom, deixa um recado para quem está começando hoje. Recado. Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que tudo diga não. Se você sente no seu coração que é para você fazer, vai. Eu tive apoio, mas nós somos capazes de fazer qualquer coisa sozinhas. Então, se ninguém acredita em você e você sabe que você tem um potencial, insista, invista, não tenha medo de correr atrás dos teus sonhos, né? Eles são seus. Então, ninguém vai sonhar o teu sonho. Então, se você tem um sonho, se você quer mudar de vida, quer dar uma vida melhor para seus filhos, se você quer ter uma profissão que é valorizada sim, que as pessoas sim valorizam a manicure, nós estamos aí para mostrar que nós somos empoderadas, nós somos realizadas, que nós podemos ter tudo aquilo que nós queremos, é só a gente correr atrás. Então, não desistam, insistam, confiem em si, não façam unha com sal e com super bond, venha aprender com uma profissional. Tô eu aqui, né, que Michelle me ensinou tudo e hoje eu tenho o prazer de ser instrutora da marca dela. Então, busque pessoas capacitadas para você cortar um pouquinho desse caminho aí, né? É isso. Porque se eu estivesse ainda no sal, eu ia estar aí penando ainda, né? Então, tenha pessoas que vocês admirem por perto, para abrir o horizonte de vocês, que o sucesso é garantido. É verdade. Olha, nem faz parte disso aqui, não tem nada a ver com isso, o podcast, mas você que está assistindo aí, vou te dar uma dica. Primeiro, aproveite cada segundo desse podcast, porque ficou incrível. Sempre que você tiver um problema, volta aqui e assiste ele, porque você vai ver que seu problema não é nada. Verdade. E você que organiza cursos, organiza eventos ou trabalha com algum tipo de palestra. Se eu fosse você, eu convidava essa mocinha aqui para um dia palestrar no seu evento. Já está na minha rota aqui, de um dia levar ela para palestrar, porque a história dela é incrível. A forma como ela leva a vida e tudo como ela falou aqui, ficou muito claro para mim que ela é uma incentivadora de pessoas. E se eu fosse você, convidava ela para participar do seu evento.
E eu vou aceitar com muito prazer. E eu já te coloquei aqui como palestrante, já não sei se você vai aceitar, mas eu já mandei o pessoal te convidar. Mas como eu sei que você não gosta de falar não, então eu acho que vai dar certo. Karen, foi uma honra enorme te receber aqui, mas assim, ó, muito mesmo, de coração. Que papo gostoso, que coisa leve, que mulher que você é, cara. Se eu já te admirava, hoje eu te admiro 10 vezes mais. Muito obrigada, de verdade, tá? Foi eu tô uma honra. aqui muito emocionada, vontade de chorar. Agradecer a Deus, né, primeiro. Agradecer de novo você. Que luta pra chegar aqui, hein? Eu vou te falar. Eu nem dormi essa noite direito. Eu tô há dias na rua pra chegar aqui, mas cheguei. Porque eu sabia que daqui eu ia chegar em muitas meninas que talvez eu não conseguisse chegar. Então, eu sei que a minha história pode ajudar outras meninas a acreditar, tudo é possível. E tô muito feliz, muito Eu tenho mesmo. certeza que foi luta para chegar aqui pelo que foi entregue. Entendeu? Porque para entregar toda essa força e essa determinação para outras pessoas, porque isso aqui não tem como não tocar outras pessoas. Então, toda vez que a gente vai tocar a vida de alguém poderosamente, a gente passa por luta. Então, tenho certeza que foi difícil chegar aqui. Parabéns por ter vencido mais essa. Obrigada. Foi uma honra, tá? Obrigada. Um Obrigada beijo e até o próximo.